Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico. Esse é o nosso canal aqui no YouTube para falarmos sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. O tema de hoje é um dos temas mais pedidos lá nos nossos comentários abaixo dos vídeos. Samuel, fala sobre dor de cabeça, por favor. Olha, tema muito extenso, ainda mais se eu fosse falar sobre dor de cabeça, né? Por quê? Porque as causas de dor de cabeça provavelmente daria não um vídeo, mas sim um mês de aula aqui, onde a gente teria que abordar temas como bruxismo, patologias de contratura muscular, até desvio de quadril, pessoas que têm uma perna menor que a outra, pode trazer uma dor de cabeça. Patologias de boca, a gente poderia ficar aqui divagando sobre milhares de possibilidades sobre dor de cabeça. Então o que eu fiz? Eu escolhi falar hoje sobre enxaqueca, porque enxaqueca com certeza é a maior causa de procura de consultório médico de pacientes que têm algum tipo de dor de cabeça. Ou seja, vamos falar assim, dor de cabeça a gente chamaria, então, falando bonito, né? Cefaleia, tá? Cefaleia é o nome técnico para dor de cabeça. Dentre os tipos de cefaleia, temos alguns tipos e enxaqueca é um dos tipos, o mais comum. E dentro da enxaqueca, eu listei aqui as principais causas que podem levar à enxaqueca. Então, se você é uma pessoa que tem enxaqueca, vamos aqui tentar entender qual ou quais são as possíveis causas que podem estar levando a esse sintoma. Primeira coisa importante de entender é o seguinte: não é normal. Não aceite isso como normal, tá? Ah, mas eu tenho enxaqueca desde que eu tenho 14 anos de idade. Hoje eu estou com 40, então eu já me acostumei, deve ser normal. Não, não é normal. Possivelmente a causa da enxaqueca que está levando você a ter esse sintoma, ele nunca foi modificado. Então, vamos entender isso hoje para ver o quanto você pode modificar hábitos para poder melhorar esse teu sintoma aqui, tá bem? Basicamente, quando eu falo enxaqueca, eu estou falando sobre vasodilatação. E até o final do vídeo vocês vão entender isso, tá? Eu posso dizer hoje, a ciência já pode falar assim, enxaqueca é igual a vasodilatação. Mas por diversas formas diferentes que pode chegar a isso. Vamos começar falando sobre o intestino, porque essa, na minha opinião, é uma das causas mais comuns que existem, tá? Intestino. Aí eu vou ter que fazer de novo o desenho que eu já fiz lá nos meus 4 vídeos sobre intestino, tem uma playlist sobre intestino. Aliás, vamos colocar aqui em cima, playlist sobre intestino, 4 vídeos, depois você pode assistir aí e entender com... Aqui eu vou resumir, lá você vai entender melhor. Estou desenhando aqui as células do intestino. E agora vocês vão ter que ter um pouco de criatividade para imaginar assim, imagina o intestino, vou pegar um copo aqui, imagina o intestino como um tubo cilíndrico, né? Nosso intestino é um cilindro. E aí por dentro, a parte interna desse tubo, ela é revestida por células chamadas de enterócitos, se o intestino for delgado, né? Se for o intestino grosso, é colonócito. Mas aqui eu estou desenhando o intestino delgado, que é a célula, essa célula aqui, isso é uma célula microscópica, só é possível ver a microscópio, né? Olho nu, a gente não enxerga, essa célula chama enterócito. Então imagina que todo esse tubo ele é forrado por enterócitos, de modo que essa parte aqui que você está vendo, esses dentinhos, que são chamadas de vilosidades, essa parte aqui, ela está em contato com a parte interna, ou seja, se eu for desenhar o tubo, eu desenharia assim, vamos desenhar um cilindrão aqui, tá? Então é como se eu tivesse as células assim, tá? Essas células, vocês estão vendo que eu botei coladinha uma na outra, bem grudadinha, tá? Porque não pode ter espaço aqui. Inclusive existem grampos aqui, chamados tight junctions,
E abaixo das tight junctions tem os desmossomos. Tudo isso serve como grude, para grudar uma célula na outra. Por quê? Porque o que você comeu vai estar passando aqui, ó, e vai estar entrando no corpo através das células. Porém, se você tiver uma situação chamada de leak gut, em português isso recebe uma tradução assim, ó, hiperpermeabilidade intestinal, tudo junto assim, ó, hiperpermeabilidade, tudo junto, intestinal, que é o leaky gut. O que é o leaky gut? É quando você quebra as ligações que mantêm essas células juntas, ó. E aí você então vai passar a ter espaços que não poderiam ter entre uma célula e outra. Porque o intestino ele é para ser permeável e não hiperpermeável. Quando você passa a ter o intestino hiperpermeável, e as principais causas da hiperpermeabilidade é o quê? É o estresse agudo. O estresse ele diminui uma camadinha que está aqui por cima protegendo, que é uma camada chamada camada IgA secretora. Então a camada IgA secretora ela sai porque você está estressado demais, produzindo muito cortisol, né? O cortisol inibe essa camada IgA secretora, teu intestino fica mais vulnerável e suscetível. Então, primeira causa, o estresse. Segunda causa, medicamentos. Os principais medicamentos que fazem isso aqui, corticosteroides, né, os corticoides, e anti-inflamatórios, tá? Eles vão fazer isso aqui. Terceira causa, alimentos com alto peso molecular. Então, por exemplo, os transgênicos, o trigo representa aqui, é o principal transgênico mais consumido, né, no Brasil e no mundo. O trigo, o milho transgênico, a beta-lactoglobulina, que é uma proteína encontrada no leite de todos os animais mamíferos, exceto camelo e homem, espécie humana, né? Todos os outros animais que não sejam o camelo e o homem vão ter no leite a beta-lactoglobulina, que tem como principal efeito ruim no corpo quebrar esses grampinhos aqui. Então, quando você consome esse tipo de alimento, quando você está estressado ou quando você ingere esses medicamentos que eu citei, você pode fazer um leaky gut no teu intestino. Quando você tem o leaky gut, o que vai acontecer aqui? Você vai ter a entrada de coisas que não deveriam entrar no corpo, endotoxinas, lipopolissacárides, que são os LPS, que é o produto final é liberado pelas proteínas, pelas bactérias gram-negativas que habitam o intestino, que a isso a gente dá um nome de disbiose. Também tem tudo isso naquele meu vídeo lá sobre o intestino. A disbiose é uma desregulação da nossa flora intestinal e com isso você passa a ter muita bactéria gram-negativa, que vai liberar lipopolissacárides, e os lipopolissacárides que conseguiram entrar aqui e que foram para a corrente sanguínea, agora vão estar circulando aqui na artéria, ó, uma veia, uma artéria, e vão estar andando pelo nosso corpo. Qual o problema do excesso de lipopolissacárides no corpo? Na verdade, os problemas são vários, mas a gente está falando de enxaqueca. Vocês têm que entender que o nosso cérebro é um órgão tão nobre, mas tão nobre, que para o sangue chegar no cérebro e circular levando oxigênio, ele tem que passar por uma espécie de uma peneira, de um filtro, que vai fazer com que o sangue seja filtrado para entrar no cérebro, para não levar para o sistema nervoso central endotoxinas, substâncias tóxicas. O nome dessa peneira, desse filtro, chama barreira, já falei disso aqui antes também, ó, barreira hematoencefálica. Barreira hematoencefálica, ó, hemato significa sangue, encéfalo, né, sistema nervoso central. Então existe uma barreira hematoencefálica que protege o cérebro contra essa possível chegada de endotoxinas. Porém, os lipopolissacárides aqui, os LPS, eles quebram essa barreira hematoencefálica e fazem com que o cérebro fique vulnerável a receber um sangue, vamos dizer assim, contaminado, né? Essa palavra não está certa, um sangue com toxinas. E isso gera uma neuroinflamação que, por sua vez, vai levar a uma vasodilatação. O que essa palavra significa? Ó, ela é simples, ó. Vaso,
Vaso é uma artéria, uma veia. Dilatação, uma dilatação do calibre de um vaso, que pode ser artéria ou veia. Qual o problema aqui da vasodilatação nesse momento dentro do cérebro e que pode levar à enxaqueca? É muito simples, mas vamos lá, de novo, usar a imaginação. Imagina um vaso como uma mangueira. Vamos de novo. Isso aqui era o intestino, agora esse copo acabou de virar uma artéria. Então imagina uma artéria com sangue circulando aqui dentro. Só que essa parede muscular da artéria aqui, ela é uma parede que vocês têm que imaginar assim, ó, como uma coisa totalmente entrelaçada, tá? Imagina uma trama, uma malha, e que quando essa malha está apertada, ela fica muito mais fechada, os poros ficam fechados. Quando essa artéria dilata, essa trama se abre com pequenos poros que permite que saia algum conteúdo de dentro da artéria, né? Agora de novo, ó, isso aqui já não é mais um... Ah não, isso aqui era uma artéria, eu desenhei uma artéria. Então imagina isso aqui como uma artéria, ó. E aí essa artéria então agora quando ela abre, ela vai permitir o extravasamento. O que é o sangue? O sangue é formado de quê? De água, eletrólitos e células. As células do sangue são basicamente plaquetas, glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. E o resto é tudo água, é muita água. E essa água recebe o nome de plasma. Então, quando existe a vasodilatação, vai sair de dentro da artéria, vai sair o plasma, ó aqui, plasma, e esse plasma vai gerar um edema no cérebro. Esse plasma é reconhecido pelo nosso cérebro como um corpo estranho que apareceu ali, porque não era para ele estar fora da artéria. E esse corpo estranho vai gerar um processo inflamatório às custas de leucotrienos. Leucotrienos que vão vir lá da cascata inflamatória. E eu falei sobre isso no nosso vídeo sobre TPM, né? Eu expliquei por que da enxaqueca na TPM, porque a enxaqueca, a TPM também aumenta os leucotrienos que vão fazer com que haja uma resposta inflamatória que leva à dor. Então, quando eu falei que enxaqueca é igual a vasodilatação, aqui a gente já fez essa associação pensando no intestino, entenderam? Então, fica a dica. A alimentação, pela minha experiência de consultório, é sim a maior causa de enxaqueca que os pacientes apresentam, tá? Vale assistir os vídeos todos que eu coloquei sobre intestino, já marquei ali, é uma playlist de 4 vídeos. Vamos dar sequência, então, falando dos outros itens, ó, intestino foi. Segundo, ó, primeiro, segundo, alterações dos canais iônicos, né? Liberando cálcio mais 2, que vai promover, vai entrar na célula e vai promover a ruptura da vesícula, liberando aqui neurotransmissores. Eita, tá difícil escrever aqui e falar junto, né? Neurotransmissores, e alguns neurotransmissores, eles provocam a vasodilatação que a gente acabou de ouvir aqui. Quais são as principais causas dessa alteração dos canais iônicos, promovendo a liberação de cálcio e aumentando aqui a liberação dos neurotransmissores? Vamos botar aqui, ó. Primeira, álcool. Algumas drogas também e alimentos. E aí aqui, deixa eu deixar claro para vocês uma coisa. Eu falei no nosso item intestino sobre os alimentos inflamatórios ao intestino humano, podendo provocar a hiperpermeabilidade intestinal. Isso é alimento inflamatório, que vai ser inflamatório para qualquer um. Não existe individualidade. Ah, será que eu posso ter contato com a beta-lactoglobulina sem ter problema? Não, algum problema vai ter. Talvez na primeira década de vida, na segunda, na terceira, em algum momento vai ter. E talvez você possa ter sintoma ou não. Às vezes é assintomático, não sente nada. Mas aqueles são alimentos inflamatórios.
Porém, existem os alimentos que você pode ter alergia. E aí é outro negócio, não é pela questão da hiperpermeabilidade intestinal, simplesmente você pode ter alergia a algum alimento e ele vai ser aqui o responsável, então, por liberar por essas vesículas neurotransmissores que propagam a vasodilatação. Como que você sabe que tipo de alimento pode te dar essa alergia que está te dando enxaqueca? Olha, muitas pessoas conseguem descobrir só pela observação, né? Comeu, teve dor de cabeça. Aí analisa o que foi que comeu. Claro que, às vezes, num prato você tem 5, 6, 7 tipos de comida diferente. Aí você vai comer aquela variedade, vai ter dor de cabeça, vai olhar. Olha só, o que tem nesse prato que geralmente eu não como todo dia aqui? O que tem aqui que eu como muito pouco, né? Então, tentando fazer esse tipo de análise. Nem sempre é possível, porque nem sempre a pessoa vai ter a enxaqueca imediatamente após o consumo. Aquele alimento que comeu pode dar uma enxaqueca até no dia seguinte, né? Então também existem exames de alergias que você pode fazer. Você pode fazer o de 50 itens, o de 100 itens, o de 200 itens, né? Tem vários exames para identificar que possível alimento possa ser esse que você tem alergia. Tá? Então, importante separar alimento inflamatório de alimento alergênico. Entenderam? Uma causa muito frequente de vasodilatação é entender que a vasodilatação ela vai ser quase sempre, ela vai ser a primeira resposta da vasoconstrição. Então são dois nomezinhos aqui, ó, vasoconstrição, fechamento do vaso, vasodilatação, abertura do vaso. Quando eu tenho uma vasoconstrição, eu estou fechando o meu vaso. Com isso eu estou diminuindo o fluxo sanguíneo. E não é interessante para o corpo diminuir o fluxo sanguíneo para nenhum órgão, não por muito tempo. Às vezes, para algum momento, sim. Né? Por exemplo, se você sofreu um assalto e você tem que sair correndo porque você está sendo roubado, o corpo ele vai fazer com que você tenha vasodilatação nos órgãos que precisam de mais sangue. Isso chama reação de luta ou fuga, né? Você precisa de mais sangue aonde? Quando você vai fugir de um bandido. Você precisa de mais sangue nos músculos, né? Porque você vai correr. Então, a tua musculatura precisa de mais sangue. Então, teus músculos vão ter uma vasodilatação, a tua pupila vai dilatar, porque você precisa enxergar melhor para poder fugir, né? O teu coração vai também bombear mais sangue, então ele vai precisar de mais sangue. E outros órgãos teus, que nesse momento não são importantes, eles vão ter uma vasoconstrição, como, por exemplo, o teu sistema urinário, o teu sistema digestório. Você não precisa fazer a digestão no meio de uma fuga, né? Então, o corpo ele tem muito disso, ele prioriza o sangue para o lugar certo através da vasodilatação ou da vasoconstrição. Então, quando eu falo em vasoconstrição, eu tenho que pensar que isso se dá por algumas substâncias que o meu corpo vai produzir. Vamos falar aqui, ó, vasoconstrição. Eu não sei se vocês já ouviram falar, não é algo tão difícil de ser falado, as pessoas falam muito hoje, no sistema simpático e parasimpático. Até, inclusive, existe uma cirurgia, né, que chama simpatectomia, que é aquela cirurgia que faz uma cauterizadinha no nervo simpático aqui nas costelas para pessoas que suam demais, né? Suam demais nas mãos ou nos pés. Então, isso é o sistema simpático e o parasimpático que tenta sempre estar em equilíbrio. O segredo para você estar bem é estar com os dois equilibrados. E o sistema simpático, ele é o que vai liberar as substâncias que geram a vasoconstrição. Então vamos botar aqui, ó, sistema simpático. O que o sistema simpático vai liberar? Noradrenalina e neuropeptídeo Y, que é um orexígeno, é o responsável pelos picos de compulsão. Neuropeptídeo Y, né? Então, liberou noradrenalina e neuropeptídeo Y, isso vai gerar uma vasoconstrição. Por um mecanismo alostérico de compensação, o corpo imediatamente vai promover a vasodilatação. Como? Através do sistema
parasimpático, liberando um neurotransmissor chamado acetilcolina, que vai se ligar a receptores de vasodilatação. Então, olha aqui, ó, o sistema simpático faz a vasoconstrição, o corpo, por alosteria, ele vai, então, buscar uma compensação e vai liberar acetilcolina para fazer a vasodilatação. Qual é a coisa importante disso aqui? É entender que quanto mais eu for aos extremos, se eu tiver uma vasoconstrição intensa e eu for para uma vasodilatação intensa, se eu for para os dois extremos, eu tenho muito mais liberação de plasma para o cérebro, causando maior edema, maior inflamação, maior quantidade de leucotrienos. Bom, eu não posso deixar de citar, não é extremamente importante, extremamente comum, mas eu não posso deixar de falar sobre o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, porque esse peptídeo aqui, ele gera um processo de vasodilatação, principalmente ele acomete o ramo oftálmico do trigêmeo. O trigêmeo é um nervo que a gente tem na face, que ele tem 3 ramos, né? Ele é assim, ó. E o primeiro ramo aqui, ele é mais oftalmológico. Então, existem remédios usados para tratamento de enxaqueca que são inibidores desse peptídeo aqui, peptídeo relacionado ao gene de calcitonina. Então, tem muito paciente, muito médico, muito neurologista que trabalha justamente com enxaqueca, que tem esse domínio, e ele percebe que aquela dor de cabeça do paciente, ela é de caráter mais associado à questão oftalmológica. Ah, importante, agora falando nisso, você vê, como o vídeo é ao vivo, né? A gente não vai querer editar aqui. Olha que importante. Quase que eu acabo um vídeo de enxaqueca e não falo sobre a aura, né? Porque pacientes que têm enxaqueca, eles sabem, alguns pacientes com enxaqueca, eles sabem quando vão ter a aura. O que é a aura? É aquilo que antecede a dor de cabeça. É uma fase em que algumas manifestações elas começam a aparecer sem a dor, né? Então tem gente que começa a ficar com um pouco mais de fotossensibilidade, a luz começa a incomodar, ou o barulho começa a incomodar, pode começar a ver algumas manchas na visão, alguns pontinhos na visão. A aura, na verdade, ela é muito individual para cada indivíduo. E a aura, o que é o interessante entender aqui? Ela faz parte da fase da vasoconstrição, que é o que eu acabei de falar, né? Depois da vasoconstrição vem a vasodilatação. Então, nesse período que diminui o fluxo sanguíneo por uma vasoconstrição, algumas manifestações como sensibilidade à luz, sensibilidade ao som, isso tudo pode aparecer. O paciente não tem dor nenhuma, mas ele já sabe que depois disso vai vir a dor de cabeça. E muitos dos remédios usados para enxaqueca, eles só vão ter realmente aquele efeito antidor de não deixar a enxaqueca se instalar se forem tomados na fase da aura, que é essa fase da vasoconstrição, para não permitir que haja a vasodilatação. Tá? Então agora que eu acabei de apagar, mas estava escrito aqui todo o sistema simpático mostrando a vasoconstrição, então importantíssimo essa questão da medicação no momento da vasoconstrição, ou seja, no momento da aura. Nem todo paciente com enxaqueca tem a aura. Aí fica um pouco mais complicado, vai medicar só mesmo quando tiver a dor. Óbvio que ao final do vídeo vocês vão ver que tudo que eu estou tentando ajudar aqui é para que vocês mudem os hábitos que não deixem a enxaqueca vir, para vocês não precisarem tomar remédio. Eu ouso dizer, não quero fazer propaganda enganosa, mas assim, eu conto nos dedos de uma mão quem foram os meus pacientes que ainda estão tendo enxaqueca depois de mudar hábitos, né? Porque é extremamente prazeroso você pegar um paciente que por 20 anos sofreu, porque isso aqui tira a qualidade de vida, e você conseguir, de certa forma, interagir na vida do paciente, mudando a alimentação, mudando o estilo de vida, e esse paciente voltar e falar assim, Samuel, eu nunca mais tive dor de cabeça. Óbvio, eu não estou prometendo isso, eu não estou prometendo que todo paciente consegue não ter mais enxaqueca. Por quê? Porque também existe uma questão genética. Embora no último videozinho de dica que eu botei para vocês aqui, eu falei
que a genética ela não impera. A genética ela existe, ela te predispõe a alguma doença, mas a mudança de hábitos pode ser muito mais impactante do que isso, né? Então até mesmo quem tem a genética pode muitas vezes conseguir mudar isso com mudança de hábito. Vamos falar de sono. Sono é um baita de um gatilho para desenvolvimento desse sintoma chamado enxaqueca. É importante entender que sono é reparador, é um momento onde você produz diversos hormônios que só são produzidos à noite e que se você tem essa orquestra hormonal comprometida, você pode sim estar muito mais vulnerável, muito mais suscetível à vasodilatação que vai levar à enxaqueca. E entender também que dormir não é simplesmente só dormir, né? Quando eu falo sono, é aquele sono de qualidade, num quarto escuro, antes do sono, fazer a higiene do sono, né? Não ficar na luzinha do celular, computador, não ficar ouvindo música alta, as luzes de casa mais baixinhas, né? Dormir num quarto onde você tenha a opção de estar com tudo que é eletrônico desligado, celular longe da cabeça, tudo isso é importante na questão sono. Bom, fármacos, vamos falar de fármacos. Aqui na minha opinião de quem trabalha todo dia atendendo o paciente, eu poderia falar que um dos fármacos mais associados à enxaqueca, com certeza são os contraceptivos hormonais, que inclui pílula anticoncepcional, anel vaginal chamado NuvaRing, Dilmirena, que não é Dil, né, um Silmirena, esses métodos que utilizam hormônios sintéticos para evitar a gravidez. Está aqui muito associado e outros fármacos também que atuam nos receptores alfa, beta, teta da parede dos vasos, né? Porque o vaso sanguíneo ele tem aqui na sua parede diversos receptores onde muitos fármacos agem. E aí, dependendo do receptor, em alguns vasos sanguíneos, o receptor, se o medicamento ele tem um poder vasoconstritor sobre receptores beta, ele pode fazer a vasoconstrição e depois vai vir então a vasodilatação secundária como um mecanismo de compensação. Então, medicamentos também podem estar relacionados à enxaqueca. Se você não tomava remédio, nunca tomou, aí por algum motivo teu médico te prescreveu um medicamento, sei lá, para controle de pressão arterial, da glicose, de qualquer coisa assim, e você a partir daí passou a ter dor de cabeça, você tem que fazer essa relação. É muito importante e você deve voltar para o teu médico e conversar com ele sobre isso. E vamos voltar aqui a bater nessa tecla da vasodilatação. Quando eu falo em vasodilatação, a gente não pode deixar de falar sobre o óxido nítrico, que está intimamente associado a isso, né? Óxido nítrico, NO, que vai vir da arginina. A arginina é o aminoácido precursor do óxido nítrico. O óxido nítrico está intimamente associado à dilatação, vasodilatação. Porém, o óxido nítrico pode se ligar a um radical livre, e radical livre é ruim, vocês sabem disso, né? O radical livre ele gera o estresse oxidativo. Então, um radical livre chamado superóxido, que é esse aqui, ó, O2 com menos em cima, esse é o superóxido. Olha o que eu vou ter aqui. Eu vou ter o N, agora eu vou ter 2 oxigênios mais 1. Eu vou ter o NO3 menos. E o que é o NO3 aqui com menos em cima? É o peroxinitrito. Peroxinitrito é a substância que mais ataca o cérebro. A gente está falando de cérebro, de enxaqueca. Então aqui a gente tem que ter esse cuidado, porque olha só, quando é que eu tenho, então, excesso de radical superóxido, radical livre superóxido? Quando eu estou em estresse oxidativo. E eu estou em estresse oxidativo por ter hábitos ruins, né? Minha alimentação é ruim, eu sou muito estressado. Claro, o estresse aumenta, olha o nome, estresse oxidativo, né? Já tem estresse no nome. O estresse aumenta muito o nível de radical livre e aí o óxido nítrico, que é legal, que eu quero, né? Eu gosto, eu vou para academia, eu quero ter vasodilatação para melhorar minha performance
de fluxo sanguíneo, só que quando eu tenho excesso de óxido nítrico e excesso de peróxido de superóxido, eu vou ter peróxido-nitrito em excesso e eu vou começar então a ter mais neuroinflamação. Tá? Então isso aqui é fundamental de entender a importância de estar com o nosso estresse oxidativo equilibrado, né? Daí não é equilíbrio de estresse, é não estar em estresse oxidativo, estar neutro, vamos falar assim. E eu não posso deixar de lembrar que o óxido nítrico ele pode se ligar a guanosina monofosfato cíclica, que é a GMPC, tá? A GMPC, ela é ligante de receptores que promovem a vasodilatação, ou seja, vasodilatação. Aqui eu começo a entender dois tipos de enxaqueca muito comum, porque é o que eu falei. Se eu ligar o óxido nítrico a GMPC, eu vou ter uma vasodilatação e uma enxaqueca que em duas situações são muito específicas. Primeiro, a enxaqueca orgásmica. Existem pessoas, principalmente homens, que têm uma enxaqueca muito forte após o orgasmo. Por quê? Porque no orgasmo você está na relação sexual, você está fazendo uma atividade física, você tem então um aumento de óxido nítrico. E aí se você tem esse aumento de óxido nítrico e você tem essa tendência a ligar na GMPC e ter essa vasodilatação e você tem essa sensibilidade no cérebro, talvez porque ele já está inflamado, porque a tua barreira hematoencefálica foi rompida, porque você está com excesso de peróxido nitrito, então você pode ter isso que compromete a qualidade de vida. Você imagina um jovem, um adolescente, que toda vez que ele tem relação sexual, tem um orgasmo, que era para ser uma coisa prazerosa, não, ele tem uma dor, né? E outra situação é a enxaqueca após atividade física. O pessoal vai para a academia, fazer um treino, uma corrida, uma musculação, qualquer coisa assim que promova a vasodilatação, aumenta o óxido nítrico, dor de cabeça depois. Então aqui você entende esses dois tipos bem peculiares de enxaqueca, que está relacionado ao aumento do óxido nítrico. Existe uma enzima chamada fosfadiesterase, que ela é inibidora da GMPC. Então ela ajuda a evitar essa dor de cabeça. Só que existem alguns medicamentos que são inibidores da fosfadiesterase. Que medicamentos são esses? Que grupo de medicamentos? Medicamentos para disfunção erétil. Então alguns remédios para tratamento de disfunção erétil inibem essa enzima, deixando com que a GMPC ligue-se no óxido nítrico, né? E o cara toma isso para quê? Para ter uma relação sexual, né? Então ele vai ter o aumento da vasodilatação, vai ter a ligante aqui GMPC em excesso, porque ele bloqueou a enzima que inibia, e tem como resultado, depois dessa relação sexual, uma baita de uma dor de cabeça. Então aí a gente já começa a entrar com um problema, né? Por quê? Porque para certas situações, para certos pacientes, a única coisa que a gente pode fazer para melhorar a questão da performance sexual, numa possível disfunção erétil, são esses medicamentos que podem trazer como efeito colateral dor de cabeça. Ainda bem que isso não é comum, não é tão comum, raro também não é, né? Mas muitos pacientes conseguem tomar esses remédios sem ter como consequência uma bela de uma enxaqueca. Bom, aí você vai falar, Samuel, legal, você falou um monte de nome feio, mas até agora não falou como que eu posso tratar a minha enxaqueca. Bom, se você não percebeu, muito eu já falei. Já falei sobre a questão da alimentação, de cuidar do intestino, de gerenciar o estresse, de ter um sono reparador. Que mais? Por enquanto foi isso que eu falei. E uma das maneiras que a ciência busca tratar essa vasodilatação é buscando uma vasoconstrição leve. Ou seja, pacientes que têm essa tendência à enxaqueca, eles precisam manter uma leve vasoconstrição, não a ponto de interromper o fluxo sanguíneo, comprometer o fluxo sanguíneo,
mas também para não deixar com que haja essa dilatação do vaso. Existe um neurotransmissor muito importante que faz isso, e esse neurotransmissor chama-se serotonina. E aí, gente, olha como eu vou conectar o final do nosso vídeo com o início. Quando eu mostrei para vocês o desenho do intestino, da disbiose, da hiperpermeabilidade intestinal, olha só, a serotonina ela é produto de um aminoácido chamado triptofano. O triptofano ele tem que se converter em 5-hidroxitriptofano para se converter em serotonina. Toda essa orquestra é dependente do intestino, porque o triptofano no intestino ele pode ir para 3 vias diferentes. Uma dessas vias, se você está em desbiose, a via mais comum é que você transforme o triptofano em quinurinas, em ácido quinurínico, por uma via da IDO, que é uma enzima que chama indoleamina 2,3-dioxigenase. A indoleamina 2,3-dioxigenase vai roubar o triptofano por uma via inflamatória, que não é nem um pouco interessante. Eu quero que o triptofano ele seja transformado por uma enzima chamada triptofano hidroxilase em 5-hidroxitriptofano. Porque se eu tiver os cofatores certos aqui, e os cofatores certos é vitamina B3, vitamina B6 e magnésio, eu vou ter a serotonina. Porque a serotonina é um neurotransmissor que tem essa capacidade de evitar a vasodilatação. Notícia ruim é que não é todo receptor de serotonina que vai trabalhar nessa via de controle de enxaqueca, né? Isso é notícia ruim para as pessoas com enxaqueca. Por quê? Porque eu posso ter diversos receptores distribuídos no corpo, com diversos números diferentes, mas é o receptor de serotonina 1, que também é dividido em 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, e é o receptor 1D, que é dividido em A e B, é apenas o receptor 1DB, 1DB, que vai ser o receptor que quando a serotonina se ligar, ele vai trabalhar em prol a tratar a enxaqueca do paciente, né? Então, por isso que muitas vezes os medicamentos que têm como função potencializar a serotonina, que são os antidepressivos, que é a primeira classe que é usado para tentar controlar a enxaqueca, nem sempre vai funcionar. Agora você entende por quê? Que no vizinho o remédio funcionou. A venlafaxina, desvenlafaxina, fluoxetina funcionou no vizinho, mas não funcionou em você, porque depende muito do receptor, né? E você pode ter mais receptor 1A, 1B, 1C, e isso é muito variável entre as pessoas. Então, por isso que eu sempre digo para a gente não tentar tratar a enxaqueca com medicamento, porque a possibilidade de você conseguir é menor e também não é legal você ter que usar um remédio para o resto da vida que vai trazer alguns efeitos colaterais e uma certa dependência química. Então, a melhor maneira de tratar a enxaqueca é uma alimentação anti-inflamatória, beleza, tirou alimento anti-inflamatório, tirou método contraceptivo à base de hormônio, ou também, não só método contraceptivo, né? Mulheres na menopausa que fazem reposição hormonal com hormônios químicos sintéticos, né? Que não optaram pelos hormônios bioidênticos, também podem ter dor de cabeça. Primeira coisa que eu faço no consultório, e eu estou falando muito de mulher, porque a enxaqueca é muito mais comum em mulher, tá? Então o que eu faço? Mudo a alimentação, boto numa alimentação anti-inflamatória, excluo esses tipos de medicamento ou outro tipo de medicamento que eu sei que possa trazer como consequência enxaqueca, e aí eu vejo como é que o paciente fica. Dou para esse paciente alguns precursores naturais de serotonina, como por exemplo o próprio 5-HTP, prescrevo magnésio, prescrevo vitamina B3, que é a niacina, prescrevo vitamina B6, que é a piridoxina, né? Vou fazendo essa minha suplementação, utilizo recursos anti-inflamatórios como o ômega 3,
curcumina, Arpagofitum, Boswellia serrata, Cat's Claw, qualquer desses aí, vou fazendo uma combinação. E quando o paciente continua com dor de cabeça, eu mando fazer um exame para ver alguma possível alergia alimentar, eu oriento meu paciente como deve ser o sono dele, eu faço ele aplicar durante o dia alguns minutos de mindfulness. Mindfulness é muito importante, né? Que é a atenção plena, porque no mindfulness você respira profundamente, aumenta a oxigenação cerebral e isso com certeza também é tratamento da enxaqueca. Então é conduzir o paciente numa mudança de hábitos que, olha, 99,9% das vezes traz um resultado positivo. Possivelmente, o Fernando está me olhando com cara feia aqui, porque esse acho que vai ser o vídeo mais longo do canal, mas eu não consigo falar de enxaqueca resumindo assuntos, né? Imagina se eu fosse falar de cefaleia, todas as causas possíveis de dor de cabeça. Mas para quem ficou até o final, meu muito obrigado. Gostou do vídeo? Dá um likezinho, compartilha isso com quem tiver tempo para assistir um vídeo tão longo. Não está inscrito no canal? Se inscreva, ajuda esse canal, por favor, a subir, a se tornar um canal importante de saúde aqui dentro dessa plataforma chamada YouTube. Abaixo do vídeo temos um link onde você pode se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebem semanalmente conteúdo gratuito aqui do nosso canal. Muitíssimo obrigado.